Muito bom dia a todos os nossos preciosos irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ilumine cada dia mais. Porque a palavra diz que é de fé em fé, de glória em glória. E a luz vai sendo acrescentada à medida que os minutos passam. Quando o sol brilha, ele vai acrescentando a sua luz e o seu calor. Que nós possamos ser totalmente iluminados pela palavra de Deus. Deus nos conceda esta graça. Bem, nós teremos que tomar nesta ocasião uma palavra para que através dela nós possamos ser ajudados e ajudar as pessoas que nos ouvem e que às vezes não compreendem muito. A palavra porém, que foi muito usada por Jesus, eu, porém, vos digo. O que esta palavra simples, porém, ela tem a finalidade? O que ela produz, qual que é a sua função? Na língua nossa, que é português, ela tem um efeito, porém, ela produz isto, ela introduz ou finaliza uma oração ou um período cujo conteúdo faz oposição ou restrição ao que foi dito na oração anterior. E tem outras palavras que têm o mesmo significado dela. Do porém, todavia, eu vos digo, seria a mesma coisa de dizer eu, porém, vos digo. Vejam bem, e dentre as muitas citações bíblicas que Jesus usou para acrescentar, ao tirar alguma coisa do Antigo Testamento, porque ele é o único que podia fazer, ele pode acrescentar alguma coisa da oração anterior, ele usou muito este porém. Dentro da lei, eu, porém, vos digo, ouvistes o que foi dito? Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ou ele vai acrescentar, ou vai finalizar esta oração. Ou vai fazer uma das coisas. Introduz ou finaliza uma oração ou um período, cujo conteúdo faz oposição ou restrição ao que foi dito na oração anterior. Então vejam bem que quando Jesus trouxe o porém, ele estava acrescentando muitas coisas e fazendo oposição àquilo. Não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que se encolerizar, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar, atentar para uma mulher e a cobiçar, eu já cobiçou com ela. Então aquilo lá na lei, antigamente, era apenas se ele deitasse com ela. Mas quando Jesus vem e diz, eu, porém, vos digo, quer dizer, ele acrescentou agora, aquele que olhar para uma mulher. Jesus podia fazer isso e pode. Quer dizer, Jesus é Jesus. Homem nenhum pode fazer isto. Então, o que mais causa, às vezes, dificuldade aos irmãos é a respeito de Mateus 17 e Mateus 11, que é a profecia de Malaquias 4. Malaquias dizendo, eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eis que vos envio o profeta Elias.
Então, não sei o porquê que nós mesmos já vivíamos desta forma, nós acrescentávamos essa, ou colocávamos nessa escritura, um suposto profeta para uma era que também é uma suposta era. A Bíblia não tem essa questão de eras, uma suposta era de Laodiceia, um período, sabendo que aquelas cartas foram endereçadas a uma igreja local na cidade de Laodiceia. Agora, tudo o que na Bíblia contém, a palavra de Deus é viva e eficaz, e é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus tem este poder. Se nós deixarmos que a palavra de Deus nos ilumine, ela fará isto. Então, se nós deixarmos de lado tudo aquilo que nós aprendemos e buscarmos esta luz, a palavra fará isso por nós. Se fizermos aquilo que Paulo fez, tudo aquilo que eu aprendi, eu deixei de lado, eu considerei como nada. Mas se nós quisermos colocar aquilo que um homem introduziu em nós e acharmos que aquilo é a Bíblia, a palavra de Deus, aí então nós não vamos ter a bênção, a felicidade de ter a luz do Espírito Santo em nós. Por isso devemos esvaziar daquilo que nós aprendemos por completo, 100%. Aí as pessoas então dizem, mas e o batismo? E o lava-pés? A ceia? Fala, mas o que tem isso? Isso é a Bíblia. Quando nós nos referimos 100% daquilo que aprendemos, é aquilo que é fora da Bíblia. Porque se alguma coisa está fora da Bíblia, tudo aquilo está fora da Bíblia, mesmo colocando a Bíblia ali. Aquela pessoa está sendo usada de uma forma errada, porque não se pode acrescentar nem tirar. Se acrescentou, então acrescentaram que era de Laodiceia. Não, lá tem igreja da cidade de Laodiceia. Acrescentaram mensageiros e para a última era que eles falam um profeta. Isso não existe na Bíblia. Então vamos ver o que Jesus disse no porém dele, que validade tem. Então comecemos aqui com Mateus, capítulo 17. Depois nós vamos aqui um pouquinho no capítulo 11, mais 17, para nós compreendermos um pouquinho, ajudando. Quando Jesus passou pela transfiguração, e aí quando eles desceram do monte, Jesus disse para aqueles discípulos que estavam com ele, que eram 3, né? Pedro, Tiago e João. Então, quando eles desceram, e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: vejam bem. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Aí no verso 12, o que ele diz? Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Então o que Jesus estava fazendo ali? Finalizando a oração anterior. Ele agora introduziu uma nova palavra. Ele finalizou Malaquias 4, 5. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Aí no verso 13... diz claramente: então os discípulos entenderam o que eles falaram a respeito de João Batista. Você pode entender isto? O que quer dizer este porém vos declaro que Elias já veio? É desta forma. Os escribas estavam certos em muitas coisas.
mas falharam em reconhecer tanto a Elias quanto ao Messias quando eles vieram. Então veio Elias, agora no capítulo 11 de Mateus, que é o mesmo sentido, as mesmas coisas, com algumas palavras diferentes. Verso 7 de Mateus, capítulo 11, é o que nós vamos ler agora para todos vós. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta. Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é o de quem está escrito. Este é o de quem está escrito: eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é o Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Veja que Jesus claramente encerra aí, cumpre ali, Malaquias 4, verso 5. Ele termina com essa questão de Elias, ao responder a pergunta dos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Então, em outra versão da Bíblia, você vai encontrar o mesmo significado, o mesmo sentido. Verso 14. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir, o João Batista, conforme Lucas capítulo 1, ao dizer que ele seria o Elias que haveria de vir. Então, meus amados e preciosos irmãos, este esclarecimento nós sentimos de fazer, já é coisa conhecida por muitos, mas muitos ainda têm uma dúvidazinha a respeito do que ouviu por muitos anos e tem seus medos. Não tenha medo. Se você deixar alguma coisa por causa de Jesus, Jesus te honrará. E isto é claro e notório que tudo aquilo que foi acrescentado, a Bíblia restringe. Tudo aquilo que foi tirado, a Bíblia restringe. Quando Jesus diz: eu, porém, vos digo. Então isso finaliza uma oração ou introduz. Então finalizou aquela oração de Malaquias 4, 5. Uma oração por um período cujo conteúdo faz oposição ou restrição ao que foi dito na oração anterior. Então, na oração anterior foi dito: Elias viria. Quando Jesus veio, ele diz: eu, porém, vos digo, Elias já veio. E se quereis dar crédito, se quereis reconhecer, João Batista é o Elias que estava para vir. E já veio e morreu decapitado. E agora, havendo Deus falado aos pais através dos profetas, a nós falou agora nestes últimos dias através do Filho. E convém atentarmos com mais diligência
para as coisas que nos foi falado e ensinado, para que em tempo algum nos desviemos delas. Fique com a palavra. Uma coisa eu tenho certeza, ela jamais falhará. Nunca falhou e jamais falhará. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, e afaste do teu coração este temor de deixar aquilo que não é correto com a palavra. Examine as Escrituras, porque nelas contém a vida eterna. E se você não examinar as Escrituras, ficar apenas com o que alguém está te dizendo, um líder, seja ele o que for, você está pecando contra a tua alma. Não faça isso. Leve tudo o que for dito para você para as Escrituras e vê se aquilo encaixa. Em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor Deus eterno que vos ilumine, que vos abençoe, que vos fortaleça, vos anime a prosseguir. Sozinho ou acompanhado? Com 2, 3, 4, 5 ou com 20, 30, 40, 50, não importa a quantidade. Importa é o que está dentro de você, é o Espírito da verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.